amigos, amigas, internautas queridos. Hoje, 3 de agosto de 2023, nós estamos com o nosso 8º podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. É uma beleza, porque nós começamos lá no mês de abril. Fizemos Jesus e Atualidade, introdução, depois capítulo 1 do livro, Jesus e Atualidade, capítulo 1, Jesus e Desafios, depois capítulo 4, Jesus e Amor, depois capítulo 5, Jesus e Tolerância, depois capítulo 7, Jesus e Justiça, depois capítulo 9, Jesus e Alegria, e capítulo 10, Jesus e Coragem. Agora, nós estamos no capítulo 12, Jesus e Responsabilidade. Mas como é que isso tudo começou, não é? Como foi o início? O início foi que há muitos anos eu sempre estudei as obras da Joana de Ângeles, em especial a série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles, ditada por ela e escrita pelo Divaldo Pereira Franco. Lá atrás, na UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói, há muitos anos atrás, 20 e tantos, quase 30 anos, já estudava a Joana. Mas há 16 anos eu me transferi para Cabo Frio e logo formamos no Centro Espírita Amor e Caridade, onde eu me filiei, formamos um estudo sobre a série psicológica da Joana de Ângeles. Esse estudo já temos há quase 15 anos. Nós estamos... o estudo já foi presencial e agora nós temos o estudo online. Mas o que mais me deu vontade de fazer esse trabalho que eu faço junto com a Laila Fernandes, como um podcast, é que as pessoas sempre disseram que a Joana de Ângeles era muito difícil. E nós desejávamos, como assim esperamos estar fazendo, um programa mais simples, ou seja, simplificando, muitas vezes, as orientações da Joana de Ângeles. Esses programas já foram divulgados, os 7, e nós gostaríamos de falar, que as pessoas sempre perguntam, né? E a série psicológica, quantos livros? São 18 livros. Nós começamos por Jesus e Atualidade. Depois nós temos o Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde, Momentos de Consciência, o Ser Consciente, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Desperta e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade, Psicologia da Gratidão, dando 17 livros. A gente falou 18, mas são 17 livros. Então, hoje, já no segundo semestre desse programa, que é quinzenal, ou seja, nós gravamos e passamos o programa de 15 em 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. O capítulo de hoje é um capítulo muito, muito importante, porque não conseguimos fazer nada bem feito se não nos programarmos, se não tivermos responsabilidade sobre o que nós vamos fazer. E a Joana vai nos dizendo assim: a responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe será destinado pela vida. Será que todos nós temos essa consciência? Já temos essa consciência integral? Acreditamos que não. Temos escalas de consciência. E ela vai dizendo: o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo.
essa é a nossa meta. Sabermos quando, como e o que fazermos. Qual seria o destino nosso de fazer as coisas mais corretas para a nossa evolução. E ela nos diz: não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco se oculta no desculpismo ridículo. Então, esse homem ele tem uma consciência, ele não fica deixando que as pessoas façam as coisas para ele, que, na realidade, ele não tem o triunfo das coisas dos outros e ele não se desculpa de coisas que ele não conseguiu fazer. Não conseguiu porque não conseguiu. E ela nos orienta. A sua lucidez torna-o elemento precioso no grupo social onde se movimenta, na nossa família, onde nós trabalhamos para ganhar o nosso provento monetário, onde nós trabalhamos de uma maneira social mais 0800, contribuindo com o nosso labor sem ganhar proventos. Talvez lá não lhe note a presença em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios, porque ele faz falta nas coisas que ele faz. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Nós temos muitos homens e mulheres que fizeram isso. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Franco. Então, são elementos que viveram bem próximos de nós, estudamos as suas vidas e sabemos da abnegação que eles tiveram. E ela vem nos convidando a lembrar a responsabilidade, liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida, ou seja, da nossa mesquinhez, enquanto trazendo o homem velho do passado com as nossas dificuldades. E nós temos muitos exemplos nesta página que a nossa Joana nos traz. Ele libertou aquela mulher surpreendida em adultério. Ele curou aqueles portadores do mal de Hansen e os obsidiados, que após a recuperação de cada um, ele advertiu, sempre firmando a responsabilidade, tipo, vai e não peques mais, a tua fé te curou, para que eles pudessem entesourar esses valores éticos e os seus deveres espirituais para que não outra vez caísse nos erros. Isso é muito importante para todos nós, porque muitas vezes nós erramos porque não temos consciência de certas coisas. E a Joana vai dizendo, a humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles, esses homens, se destacam pela grandeza das suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. Então, quando Jesus, voltando a Jesus falar da abnegação com aqueles excluídos, ele, nesse momento, Jesus, reformula os conceitos sobre a vida e passa a ajudar a que aqueles que dormitam na sua inferioridade se tornem mais responsáveis. Mesmo que não queiras, diz Joana, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Nós plantamos e colhemos de acordo com a nossa semeadura. E ela vai nos ofertar o último parágrafo. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. É uma página brilhante, meus amigos.
que nos concita a entender a nossa necessidade de caminharmos juntamente com os outros, para que possamos entender muitas dificuldades que nós temos e ultrapassarmos essa dificuldade. Como discussão, nós vamos trazer uma obra da Joana maravilhosa, que é Autodescobrimento, uma busca interior, que ela nos fala através do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus nos diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti ainda são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? E a Joana vai nos dizer, nessa figura maravilhosa trazida por Jesus, esse nosso querido psicoterapeuta por excelência, ele estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, pretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem na vida interior, no nosso eu profundo, no Deus em nós. Nesse ponto em que estamos sempre ligados a Deus, de modo que tudo se faça claridade, tudo se torne mais lúcido. O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Olha que coisa linda, que figura de linguagem maravilhosa. E ela diz, os olhos espirituais são a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas. Ou seja, o nosso homem velho, as coisas difíceis que nós fizemos. Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas ainda por nós. É muito bom nós pensarmos sobre isso, mas existe um subitem a seguir que ela nos fala sobre essa consciência espiritual. E ela vai nos dizer o seguinte, muito belo isso. O ser espiritual, por extensão, nós, é aquele que se desencumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos atos até de outrem. A sua responsabilidade vai até esse ponto, tornando-se de caráter moral quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. E ela vem nos ofertando um belo conceito. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência. Ela que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, concitando o cumprimento das atividades com as circunstâncias belas nas quais se nos apresentam. Muito bom termos esses conceitos e aprendizados da Joana. Mas nós vamos buscar o Livro dos Espíritos, do nosso querido codificador Allan Kardec, com culpa, responsabilidade e espiritismo. O nosso codificador, na pergunta 639 deu o Livro dos Espíritos, ele faz
um questionamento ao Espírito da Verdade, que o ajudou para toda a sua codificação. O mal que se comete frequentemente não é resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Olha, que pergunta lúcida. E a resposta é mais lúcida ainda. O mal recai sobre aquele que é causa. Sobre aquele que causa o mal. Se alguém diz para eu fazer alguma coisa, eu faço se eu quiser, eu tenho arbítrio livre. Eu não posso culpar a pessoa que me orientou. Ela me orientou, mas eu só faço se eu quiser. E a resposta continua. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpáveis que aqueles que lhe são a causa. Porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, nós temos responsabilidade. A pessoa que nos orientou também. Mas dependendo da nossa consciência, nós já fazemos o mal porque queremos. Aí a culpa será muito grande da nossa parte. Na questão 999, Allan Kardec pergunta aos grandes emissores do bem: qual a consequência do arrependimento no estado corporal? O arrependimento do mal que nós fizemos. E a resposta é avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas, se nós temos tempo. Quando a consciência se faz ou faz uma censura e mostra uma perfeição ou uma imperfeição, sempre é para que nós nos melhoremos. Sempre é para isso. Sempre é para isso. Mesmo que a gente não queira. Nós fomos buscar, então, o nosso querido Leon Denis, o nosso grande filósofo, porque nós sabemos que numa reencarnação lá atrás, Allan Kardec e Leon Denis estavam juntos. Leon Denis, como um grande espírito que se insurgiu contra o excesso da Igreja Católica. E Allan Kardec seguiu a esse espírito como João Hus. E ele foi morto na fogueira. Então, Leon Denis trouxe para nós, do livro O Problema do Ser, do Destino, no Brasil tem e da dor. Mas o real, a obra francesa que foi escrita por ele, foi não tem da dor. E ele vai nos dizer: a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. E ele vai dizendo para nós: a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação à medida que o ser evolui. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. O homem amoral e moral não tem responsabilidade. Ele faz e cada um faz por si. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma. Sem ela, sem a responsabilidade, não seria ele mais do que um autômato, uma pessoa automotiva, ou seja, que faz no automático, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Por isso, Leon Denis vai dizendo: a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Quantas vezes, meus amigos, nós nos censuramos, mas já tínhamos feito. Nós temos Santo Agostinho,
nos orientando que todas as noites nós deveríamos pensar no nosso dia, revendo os nossos atos, para saber quais atos foram bons e quais não foram. Aqueles bons, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de os tê-los feito. Mas os que forem maus, que tenham sido maus, que possamos nós tentar remediar, conversando com a pessoa que nós não conseguimos fazer direito, acalmando os nossos corações, mas também tentando ressarcir o erro que nós fizemos. E o Leon Denis vai dizer: a sensação do remorso por ter feito alguma coisa errada é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. A intimidade nossa com remorso é a nossa pedra-chave para que possamos resolver os nossos erros. E ele vai dizer: para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, porque cada um de nós está no seu próprio grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, iluminando a nossa vida, iluminando o nosso caminhar através de uma névoa das paixões e interesses. Quer dizer, não é uma luz clara, é uma luz nevoenta, como nos dias de inverno. Mesmo no Brasil, nós temos uma névoa matinal. E nos países mais frios, temos uma névoa muito constante. No Brasil, nós temos, no sul, nos estados com mais frio, nós temos essa névoa sempre. Por isso, diz Leon Denis, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se rebaixarem e cometer atos indignos. Vou repetir a fala do Leon Denis. Por isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se rebaixarem a cometer atos indignos, porque eles têm uma consciência já grande do que devem ou não devem fazer. Mas esse homem no mundo, eles têm uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade sobre os nossos destinos. Porque talvez agora, com uma visão mais ampla do que nas outras reencarnações, amplas de uma maneira global, holística, na nossa vida, dos fenômenos das leis que nos regem, a partir de nós, espírito, compreendemos que para evitar e prevenir catástrofes, epidemias e guerras, não bastam medidas tecnológicas, campanhas médicas ou tratados políticos, mas, essencialmente, a purificação e educação integral do homem-espírito que nós somos, para que gere vibrações harmônicas e criativas. Por exemplo, na nossa família, não adianta nós fazermos discursos sobre o que é a ação no bem. O que nos compete é agir bem para que os nossos familiares, filhos, filhas, os nossos descendentes e ascendentes nos vejam como pessoas que estão tentando se melhorar. Vou beber um pouquinho de água. Hoje o dia amanheceu muito frio e eu fiquei com essa tosse seca. Me desculpe, meus amigos. Mas, continuando, nós vamos dizer, esse conceito é uma base de edificação para um mundo novo que almejamos. Quando a consciência espiritual está desperta, passo a passo, nós vamos tentando trabalhar essa consciência em nós para que sejamos pessoas mais lúcidas,
portanto, mais felizes. Entendendo que o mundo externo, o mundo que nos cerca, se revela, mas que as nossas consciências vêm de nós, vêm desse espaço que nós já conquistamos em várias etapas reencarnatórias. Buscando Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer para nós: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Estou lendo aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. O que Lucas está dizendo? Que quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Talvez o que Lucas quis dizer, do que Jesus falou, seria que ele sempre nos ensinava através de parábolas, de contos simples, com um efeito didático, moral. Os ensinamentos que ficariam conosco para sempre, como historinhas para crianças. Mas, se nós tirarmos o véu da letra, nós vamos entender que essas parábolas são profundas. Que nós devemos estar preparados para que possamos segui-lo mais de perto. Nessa parábola que nós vamos comentar é a respeito do servo fiel e do servo mau, onde Jesus enfatiza a importância de estarmos preparados para entender do seu evangelho, da sua comiseração. Quem tem a consciência desperta entende certas coisas. Então não adianta nós ficarmos reclamando daquela pessoa que, infelizmente, está junto de nós e não consegue entender as coisas mais simples. É que ele ainda não teve esse conhecimento. Por isso, quando Jesus diz, aquele que já tem, será dado outras coisas, porque ele já tem o conhecimento. Então, ele vai ganhar novas ações para que possam ser desenvolvidas. E aquele que ainda não tem, muitas vezes, não é permitido que ele tenha. Então, Jesus diz que ele será tirado. Nós estamos muito felizes com esse podcast 8, meus amigos, porque são 8 programas. Nós já estamos no segundo semestre de 2023. Mas nós decidimos, durante um tempo, a cada programa, dar uma reflexão ou fazer um exercício para o lar. Então, nós hoje trouxemos André Luiz, do livro Evolução em 2 Mundos, ditado por André Luiz, aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O ano é de 1958, a década de 50 do século passado. Já se passaram 70 anos. E temos um item chamado Palavra e Responsabilidade. Nesse item, André Luiz vai nos falando sobre a linguagem animal, como é que começou, as intervenções espirituais para a melhoria dessa linguagem, como o coachar dos sapos, o canto dos pássaros. O mecanismo inicial da palavra, aquele ronronar do homem. A linguagem convencional que saiu daquelas pinturas das cavernas.
o pensamento contínuo que o homem desenvolveu, a luta evolutiva para que ele saísse do primarismo do princípio inteligente, é o nascimento da responsabilidade, onde nasce a responsabilidade no homem. É muito importante isso para nós. Então, que todos nós possamos rever essa obra, Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz. A gratidão imensa de estar junto com vocês durante esses minutos. E vamos tentar cada vez mais nos tornarmos mais acessíveis, trazendo um desdobramento para ampliar um pouco esses ensinamentos profundos da Joana de Ângeles. Que possamos, daqui a 15 dias, estarmos no podcast 9. Beleza, meus amigos? Que Joana de Ângeles nos abençoe, que Jesus possa melhorar as nossas responsabilidades, dando-nos vários exercícios de fazermos algo digno. Nós temos o arbítrio livre, por isso nós devemos pedir ajuda para que nos sejam dadas oportunidades do trabalho no bem. Muito obrigada. Até a próxima. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.